E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. O penúltimo episódio de The Last of Us estreou e, justamente como eu imaginava, ia ser um episódio inteirinho de flashback. Como eu tinha mencionado num outro vídeo que eu fiz e que você pode conferir clicando aqui em cima, esse episódio ele seria mais voltado a flashbacks, que é uma coisa que acontece no jogo. Como o jogo ele é muito longo, muito extenso, tem vários momentos em que a Ellie ela se pega ali pensando no Joel, e aí ela volta pra algum flashback de algum momento importante que ela viveu com ele, né? E eles resolveram juntar todos esses momentos e juntar, na verdade, todos esses aniversários aí que a Ellie passou ao lado do Joel, pelo menos a maioria deles, ali teve 1 ou 2 anos ali que eles pularam. Mas pra mostrar pra gente, né, justamente essa relação e, claro, fazer a gente matar um pouquinho de saudade não só do Joel, mas do Pedro Pascal. E no comecinho lá do episódio a gente vê uma coisa que não tem no jogo, que é justamente um pouco da infância ali, adolescência do Joel e do Tommy, pra tentar trazer um pouquinho mais desse background de por que o Joel é cuidadoso, né, de como é a personalidade dele, que ela sempre esteve presente, inclusive quando ele era mais novo, e um pouco do relacionamento dele com o pai, que assim, chocadíssima de que o pai dele é o cara que faz o Lalo em Better Call Saul, e que também faz o Gaston em Rebelde, tá? Então, assim, a gente já teve ali algumas referências da cultura pop nele aparecendo em The Last of Us. E por mais que tenha sido uma cena adicional pra justamente trazer aquele toque ali de família, de cuidado, o pai dele falando quando você foi pai, você vai entender, espero que você seja melhor do que eu. Pra mim, assim, eu só conseguia pensar, tem tanta cena boa em The Last of Us 2, mas assim, tanta coisa e tanta história pra contar. Por que vocês estão perdendo tempo com isso? Por que essa cena que assim, ok, vai agregar, mas não, tem outras cenas, vamos correr, vocês só tem 7 episódios pra contar essa história. Eu sei que vão ter outras temporadas, mas assim, né, o mais importante é a gente ter esse começo bem amarrado, bem bonitinho, e eles me botam uma cena ali, né, que sinceramente eu achei desnecessária. Mas tudo bem, vamos continuar. E ó, já deixando claro aqui, quem tá me acompanhando todos os vídeos que eu postei, e eu super sugiro que você faça isso, vai ver que nos primeiros episódios eu tava gostando muito da adaptação, tava gostando de tudo que estavam fazendo, só que de, sei lá, uns 2 episódios pra cá, a coisa não tá ficando muito boa, e eu vou justamente verbalizar aqui que eu não tô gostando, principalmente nesses últimos episódios. Mas vamos que vamos, e assim, ainda preciso falar também com vocês o que eu espero do próximo episódio, que eu estou com um medo que vocês não têm ideia. Mas continuando, se passam ali muitos anos e a gente vai ver a comemoração do aniversário da Ellie, né, se eu não me engano, de 15 anos, e a gente vê então o Joel conversando com o Seth pra ajudar ele a fazer, né, um bolo de aniversário, e aí dá errado. Então assim, mais situações cotidianas, fofinhas ali, e eu achei legal eles mostrarem o Joel cuidando e criando e montando quase que do zero ali o violão que ele dá de presente pra Ellie. O violão ele é uma marca muito importante no jogo, uma marca muito importante pra Ellie, principalmente pra se lembrar do Joel em vários momentos, né, desde a perda. E aí eu acho que eles trouxeram justamente esse carinho que ele tem em relação ao violão e mostraram uma ceninha rápida ali dele montando isso e entregando pra Ellie. E aí ele vai cantar a famosa música que eu estava aguardando, né, que a Ellie já deu uma palhinha ali pra gente no outro episódio, mas agora ele canta um pouquinho mais, que é a música Future Days, da banda Pearl Jam, que é o nome do primeiro episódio, que eu já trouxe esse questionamento e trago de novo aqui, de que a música não ficou explicado de onde ela surgiu, porque a música no jogo, que lançou em 2013, ela é lançada mais ou menos na mesma época, mas em 2003 essa música não existiria. Então assim, é uma música aleatória, ninguém falou de quem que é a banda, se o Joe escreveu, enfim. Só que aí ele canta, e eu preciso dizer que assim, eu amo muito Pedro Pascal, mas assim, muito mesmo, mas ele não é um bom cantor. Não é nem que ele não é afinado, ele só não tem um bom timing pra música ali. O Troy Baker, que é quem dá a vida e a voz para o Joe no jogo, também não é um exímio cantor, mas eu achei que a voz dele ficou um pouquinho melhor ali, mas assim, né, a gente passa o pano porque é Pedro Pascal, ele tem tantos outros talentos, seria pedir demais que ele fosse um ótimo cantor, né? E aí se passa mais um ano e a gente vê outro aniversário da Ellie com a melhor surpresa e o melhor presente que ela já ganhou na vida dela, eu tenho certeza, que é o Joe levando ela, né, para aquele museu onde ela vai ver coisas aeroespaciais ali, né, de nave, enfim, que ela sempre foi super apaixonada. E a cena mais fofinha dela, né, ele vendo a estátua gigante lá de dinossauro e ela sobe na cabeça dele, e no jogo tem essa opção, você vai pra ponta da cauda dele quando você tá jogando, você consegue escalar, é ainda mais tenso ainda, porque pra você descer, você tem que pular e cair num lago que tem ali, parece que você, tipo, como você tá jogando no ponto de vista da Ellie ali, parece que você vai cair, mas enfim, mas dá certo. Fiquei chateada porque tem muitas outras cenas que se passam ali, é uma cena grande no jogo, né, deles visitando o museu, eles vão de
dinossauro em dinossauro. E eu achei meio chato, porque eles foram direto lá pra parte lá dela da espaçonave. Eu sei que tem muitas outras coisas de histórias, mas tá aí, ó, eles podiam não ter contado a história lá do pai do Joe e botado mais uma cena deles ali com os dinossauros trazendo alguma conversa relevante, bonitinha. Mas então, aí eles passam toda aquela cena ali dela vendo o móvel gigante ali, né, girando. E aí eles vão pra cena também fofíssima, que no jogo eu já me emociono. Na série não me emocionei tanto, assim, mas vendo a carinha do Joe, dá vontade de cair uma lagriminha dele olhando pra Ellie, ele vendo, né, se imaginando como se ela estivesse indo pro espaço. Ele conseguiu a fita pra ela, que foi super difícil. Então, foi muito fofinha essa cena. Gostei muito que eles mantiveram, né, do jeitinho que é no jogo também. Então, tem muita referência aí. Então, mais um easter egg aí grande pra quem é fã do jogo. E aí corta pra mais alguns, 2 anos depois, mais um aniversário da Ellie. Nesse, ela está mostrando seus traços de rebeldia, de adolescência. E um parênteses aqui, né, eu até falei com meu marido, que era a Ellie que a gente viu nesse episódio, principalmente no comecinho, é a Ellie que a gente tá sentindo falta, essa menina mais brincalhona e tudo mais. E ele falou, mas ela passou por tudo que ela passou. Eu sei que ela passou, mas ainda assim tem coisas que na sua personalidade que elas não mudam, mesmo que alguma coisa grande aconteça. E eu tô sentindo falta dessa Ellie, que é essa Ellie mais leve, eu não diria, porque eu sei que ela passou por muita coisa, mas é uma Ellie mais impulsiva mesmo, mas assim, nesse primeiro sentimento assim que ela tem dela ir atrás disso, sabe? Até quando ela briga com o Joe, então eu tava sentindo falta dessa Ellie que não tá aparecendo nos episódios, né, mais atuais, né, da história mais atual ali que tá rolando. E aí nesse episódio, né, veio essa faísquinha de saudades de Ellie que eu tinha da primeira temporada, né? E aí também, né, tem esse lampejo de Ellie rebelde ali, quando ela tá lá com a namorada dela, né, com a ficante dela, que tá fazendo a tatuagem, e aí ela mostra a tatuagem de mariposa, que eu achei interessante também, sempre foi mariposa um símbolo grande em The Last of Us, e na série eles trouxeram como sendo algo que a Ellie tem uma fixação, né, por conta de sonhos, de alguma coisa assim, e também por conta do desenho, ela que desenhou aquela mariposa, então é tipo um desenho dela que tá tatuado no corpo, que foi cravado lá no violão, enfim. Então trouxeram um pouquinho mais desse background por trás de mariposa, inclusive trouxeram falando que mariposa significa... Então tem um significado mais mórbido, né, atrás disso, e o Joe esperançoso que fosse outra coisa, mas não é. E daí é só pra baixo. A minha decepção, ó, a partir do momento em que a Ellie sai de patrulha com o Joe, ó, minha decepção foi caindo. Foi caindo. Porque o que acontece? Muitas coisas na minha cabecinha ali foram quebradas, que é o quê? Primeiro, a forma como a Ellie descobre sobre o Joe ter mentido pra ela sobre os vagalumes. No jogo, tem um desses flashbacks, um flashback em que a Ellie deu uns 5 minutos nela ali, e nessa imprudência que ela tem, e nessa impulsividade que ela tem na vida dela, ela simplesmente decidiu ir pro hospital pra ver se ela encontrava alguma coisa sobre o que aconteceu de verdade e não sobre o que o Joe tava contando pra ela. E nisso, no jogo, ela encontra, acho que umas fitas que ela vai ouvindo, né, ela vê toda a cena, né, eles tiraram os corpos das pessoas e tal, e ela, através de alguns áudios, se eu não me engano, né, de umas gravadores ali que o médico tava usando, ela entende o que aconteceu e ela descobre que o Joe que fez aquilo e que ele que salvou ela, né, na cabeça dele, mas que ele impediu ela de ser a cura. A única pessoa que poderia desenvolver uma vacina morreu. Por milagre, achasse outra pessoa imune, não ia fazer diferença. E aí, nesse flashback, o Joe encontra com ela, né, no hospital, e aí ela começa, tipo, confrontar ele. Isso acho que seria 1 ano antes, se não me engano, das cenas, né, depois da morte dele, enfim. Fazer uma vacina. Teria te matado. Então tem toda essa coisa aí, que acontece no jogo de uma forma muito mais explícita, né, pra gente. E que na série eles resolveram deixar isso, assim, de uma forma tão sutil, mas eu achei tão ruinzinho. Principalmente porque eles envolveram o Eugene, que era um personagem que no jogo ele não aparece, ele é só citado. E ele foi tão citado nos últimos episódios que eu jurava que ele ia ter alguma participação mais importante nisso. E aí a única participação que ele teve foi, tipo, ele ser um gatilho pra Ellie sacar que o Joe tava mentindo pra ela. Então, né, tem toda essa cena do Joe falando pra ela que ele ia deixar o Eugene ver a esposa, que ele ia ajudar ele. Já começa que assim, por que ele não quer deixar o Eugene ver a esposa? Ele vai se transformar, beleza. Se o ponto do Joe é proteger a Ellie é imune. Mesmo que o Eugene se transforme, ele vai morder a menina, quem pode morrer é o Joe, não ela. Então já começa que essa super proteção dele aí não tá começando a perder o juízo, tá? Segundo, que o Eugene, por ele ser um ex-vagalume, é uma coisa que foi trazida assim na série
porque também é uma coisa que rola no jogo, fazia muito mais sentido ele ainda ter contato com o vagalume, ou saber alguma coisa, e de alguma forma ele ter a ver com a Ellie saber a verdade do que o Joel fez, sabe? Porque todos os vagalumes meio que sabiam o que acontecia. Então eu fiquei muito decepcionada com a desnecessária inserção do Eugene, porque aí no final das contas a Ellie só suspeitou dele porque ele prometeu uma coisa pra ela, e aí ela falou, eu vi nos seus olhos que você tava com a mesma cara do que quando você falou outra coisa lá pra mim, que era mentira, enfim. Então assim, por quê? Por que fizeram isso? Por que não seguiram o script, gente? Era só seguir o script. A gente compra 1000 vezes mais uma Ellie impulsiva indo até o hospital do que ela lendo o rosto do Joel porque ele tá mentindo pra ela. Dá licença, né? E aí, né, nessa coisa toda que ficou extremamente subentendida, eles ainda sentiram a necessidade de esclarecer mais ainda pra gente. E aí eles trouxeram uma cena que tem no jogo, que eu gosto muito dessa cena no jogo, que ela dá um pouco de uma fagulhazinha de esperança pra gente, porque é a cena lá da sacada, né, que o Joel tava tocando violão. No primeiro episódio a gente vê a Ellie passando reto, mas no segundo episódio, no terceiro episódio, se eu não me engano, quando eu falei que ela deixa o café ali no túmulo dele, eu falei, então acho que teve essa conversa, porque é uma conversa relacionada a café, enfim. Então, assim, o fato é que no jogo tem essa cena, só que nessa cena a Ellie já tava sabendo que o Joel realmente tinha, né, feito tudo aquilo pra salvar ela. E ali na série eles trouxeram só a garantia pra ela realmente perguntar, e assim, depois de um bom tempo, acho que foram 6 meses, 9 meses que passaram, alguma coisa ali, pra ela ter coragem de perguntar pra ele se ele realmente fez alguma coisa desde o momento em que ela viu o Eugene e começou a ligar os faróizinhos ali de que ele realmente tava mentindo pra ela sobre isso. Então, assim, eu acho que não teve um bom timing toda essa coisa. Tenho que admitir que essa cena da sacada me ganhou muito, principalmente na fala clássica do café, que eu passei até em outro vídeo. Vou passar de novo aqui, que é essa cena aqui. Bebendo o quê? Café. Onde conseguiu isso? Com aquele pessoal da semana passada. Um pouco vergonhoso o que eu tive que dar em troca, mas não é ruim. E eu amo muito essa cena, eu acho ela muito divertida. E aí também realmente reforça o meu ponto de que a Ellie deixou no túmulo dele o café por conta dessa última conversa que eles tiveram. E que foi uma conversa que deixou a gente um pouco mais aliviado, porque, se vocês lembram bem, né, lá nos primeiros episódios, quando acontece tudo que acontece com o Joel, a Ellie e ele estavam brigados. Então, teoricamente, a última interação que eles tinham tido tinha sido no baile, com ela brigando com ele. E não, eles tiveram realmente aquela última conversa na sacada, foi a última conversa mesmo que eles tiveram. E nessa conversa a Ellie fala, né, que não sabe se vai conseguir perdoar ele, mas que ela gostaria de tentar. Então fica aquela coisa de tipo, olha, eu gosto muito de você. E assim, eu, sinceramente, tava tão pé da vida com tudo que tava acontecendo, que eu não tava me emocionando naquela cena, né? Que é uma cena emocionante pra mim. E aí, quando ele falou o porquê eu te amo, aí realmente me quebrou. Porque, Pedro Pascal, ele tá arrasando muito, de verdade. Vai fazer falta na série, mas assim, a expressão dele, aquela, sabe? Parecia que tem palavras não ditas no olhar dele, sabe? Ele mandou muito bem, não é à toa que ele tá em 90% das produções do mundo hoje em dia, mas enfim, mas ele realmente traz esse peso emocional ali, e pra mim ele me quebrou no Porque Eu Te Amo. Aí eu falei, não, vamos dar o crédito ao homem ali. E aí logo depois desta cena, a gente tem a cena no presente e, né, já estava em muita dúvida qual seria o próximo passo da Ellie, porque tá totalmente diferente do jogo ali, pra onde ela tá indo, qual é a ordem dos fatores ali. Mas então ela volta pro teatro, né, então ela vai ver a Dina, vai ver o que aconteceu lá com a perna dela, enfim. E provavelmente agora, né, vai armar um plano pra ir atrás da Abby. Porém, antes de terminar este vídeo, eu preciso compartilhar com vocês a minha tristeza e o meu desespero do que vai acontecer no próximo episódio, porque assim, eu tô achando que vão acontecer coisas que vão ser muito corridas, mas assim, muito, muito, muito corridas. Vou dar spoiler sobre o jogo, então se você não assistiu, já vou te avisar aqui, mas pelo trailer que passou, sobre o próximo episódio, a gente vai ter a cena do Jesse e da Ellie correndo dentro do teatro, e pra essa cena acontecer, isso quer dizer que a Ellie, ela já precisa ter ido no aquário e matar todo mundo que ela vai matar lá dentro do aquário e voltado
pro teatro e assim, cara, vai ser muito corrido. Mostra uma pessoa sendo carregada pelos Serafitas e essa pessoa é a Ellie. E não faz sentido nenhum ser a Ellie em nenhum momento ela é pega por eles, pelo menos não nesse sentido, assim, né? E assim, o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Meu Deus, tô com medo. Se você está com medo também, já comenta aqui embaixo. Já aproveita e se inscreve no canal, liga o sininho de notificação pra você saber quando tiver vídeo novo. Já fica por aqui porque a gente vai dar as mãos e chorar junto no próximo episódio. Se chorar de emoção, ou se é chorar de tristeza que acabou, ou se é chorar de desespero pelo que eles estão fazendo com essa série, não saberemos, só saberemos semana que vem. Mas o fato é que eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui. E semana que vem tem um último vídeo da temporada 2 de The Last of Us, mas tem muitos outros vídeos que eu vou postar por aqui, então fiquem por aqui e vejo vocês no próximo episódio.